Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Queridos, abra a tua Bíblia comigo aí. Segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo 12. Essa noite eu quero falar um pouco sobre coração. Segunda Crônicas 12, 14, diz assim a palavra do Senhor. E fez o que era mal, porquanto não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. Senhor, nós queremos te louvar, exaltar, mais uma vez orar ao Senhor, que o Senhor abra os nossos corações nessa noite, que nós possamos entender e receber a Tua palavra, Senhor. Somos instrumentos nas Tuas mãos, Pai. Abençoa cada um que está aqui, Senhor, que esteja com o coração aberto e voltado para conhecer, para entender a Tua palavra, e que o mais importante, ela possa penetrar nos nossos corações nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, a Bíblia ela fala muito de coração. Alguém já pegou aqui e pesquisou? Quanto que a Bíblia fala de coração? Coração do homem, a Bíblia fala. Coração de Deus, a Bíblia fala. E muitas passagens que fala de coração. Jesus falou sobre coração. Davi falou sobre coração. Salomão falou sobre coração. Moisés falou sobre coração. Olha só. E nós temos que pregar e falar sobre coração. Aqui nós lemos, sabe sobre quem que está falando aqui? 2 Crônicas 12, 14. Depois um pouco mais à frente a gente vai falar sobre esse personagem. Mas aqui é onde a Bíblia diz que esse homem ele fez o que era mal, porque ele não preparou seu coração para buscar ao Senhor. Aqui está falando de Roboão, neto de Davi, descendente do trono, né, que sucedeu o rei Salomão. E a gente vem falando bastante na escola dominical sobre divisão do reino, sobre monarquia, né, e eu tenho meditado bastante sobre isso nos últimos dias, e o Senhor ele vem falando ao meu coração, e eu aproveitei esse gancho, né, para poder falar mais um pouco sobre isso. E aqui falando sobre Roboão, que ele fez o que era mal, porque ele não preparou o coração para buscar o Senhor. Queridos, o nosso coração é tão importante que nós temos que preparar o coração para buscar o Senhor. Porque quando não preparamos o coração para buscar o Senhor, somos propensos a fazer o que é mal. Ali do lado de fora, está cheio de gente fazendo maldade, atrocidade, tantas e tantas coisas, porque não conhece o Senhor. E assim, eles não preparam o coração para buscar o Senhor. Eles não conhecem ao Senhor, dizem que conhecem, dizem que são filhos de Deus também. Mas a Bíblia diz que todos os que aceitaram foram-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus, não é verdade? Então, se não o aceitaram, se não o seguem, como que eles vão buscá-lo? E como que eles vão preparar o coração para buscá-lo? Então, as pessoas que estão ali fora e que não conhecem, dia a dia, eles fazem o que é mal. Agora tem um outro lado da história, tem muitos que conhecem o Senhor. Tem muitos que até mesmo frequentam uma igreja, tem muitos que já se batizaram, que participam até mesmo de um ministério, mas não preparam o coração para buscar o Senhor. Por isso andam na maldade, andam fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Está cheio, irmão. Dentro da igreja está cheio de gente assim. Será que está? Conhece? Conhece um crente de mau testemunho? Conhece um crente que pratica maldade, que pratica iniquidade, sem a gente querer julgar ninguém, né? Não vou nem mandar você trazer a tua memória, misericórdia, que você já vai lembrar de alguém e já vai estar julgando, né? E eu também, se eu for pensar, vou julgar a pessoa. Mas talvez você não conhece um crente que já te deu calote, um crente que já levantou falso testemunho, talvez, sobre você. E eu não estou falando nem de ímpio. Eu estou falando aqui, pegando a sequência, que quem fez o que era mal foi Roboão, que herdou o trono de Judá, quando o reino foi dividido. Na verdade, Jerusalém ficou como a capital de Judá, igual nós falamos na escola bíblica dominical, e o templo de Salomão permaneceu em Judá. E Roboão assumiu esse lado do reino, o lado do sul.
ele teria que, teoricamente, seguir o exemplo de Davi. Não seguir o exemplo de seu pai Salomão, mas seguir o exemplo de Davi. Mas ele fez o que era mal e ele não preparou o coração para buscar o Senhor. E olha o que a Bíblia fala sobre coração. Nós vamos percorrer um pouquinho de algumas passagens que falam de coração. Em Mateus 6, capítulo 6, a partir do versículo 19 até o 21, Jesus falando, ele diz assim, olha, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. E aí ele diz assim, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. E aí nós nos perguntamos essa noite, onde está o nosso coração? Na verdade, o nosso coração está nas coisas seculares ou nas coisas de Deus? Porque nós vimos durante esses 3 ou 4 meses já, em que não estamos podendo ter os cultos com a igreja lotada, porque nesse tempo nós temos visto tantas pessoas que sumiram, tantas pessoas que, às vezes você convida, irmão, está podendo ir lá 20% na igreja, quer ir num culto lá? Não vou, tá bem assim, vou continuar assistindo online. Eu descobri que é melhor o online, ficar em casa. Eu não esbarro em ninguém, eu não tenho problema com ninguém, social com ninguém. Outro dia eu conversando com um pastor, ele falou assim, irmão, estou com vontade de fechar a igreja e continuar só no online, porque eu tenho 200 membros na minha igreja, mas outro dia, o culto nosso teve 6.000 visualizações. Acho que ele se enganou um pouco na quantidade, até eu conversando com ele depois estava mostrando, mas ele estava empolgado. Se fosse as 6.000 visualizações mesmo, ele estava pensando em, olha, não é verdade? Eu faço o culto, tem 200 membros, vai 100 naquela noite na igreja. Agora eu coloco na internet, tem 6.000 visualizações. É mais fácil, né? Você não tem problema com ninguém, porque você prega, quem está assistindo online lá, se ele não tomar a carapuça, não tem problema. Às vezes na igreja você fala alguma coisa, o pastor fala alguma coisa, e tem um irmão que passa por um determinado problema, e o pastor sabe do problema, o pregador sabe, e depois ele vem reclamar, olha, falou isso porque sabe da minha situação, não é verdade? E não é. Deus manda falar, você fala. A igreja, de uma maneira geral, não é verdade? Quando a gente prepara uma mensagem para pregar e Deus fala no nosso coração, a gente não consegue lembrar de ninguém. Eu vou pregar isso porque tal irmão me fez isso. Ele me viu passar na prova e não me ajudou. Agora eu vou subir lá no altar na bênção lá, ele vai se arrepender, né? Misericórdia, né, irmãos? Mas não é. Quando você vai trazer uma palavra, o pastor vai trazer uma palavra, ele prepara, Deus colocando ao coração e vai comunicar com a igreja. Na verdade, com a noiva, a igreja ela é de Deus. E quem fala com a igreja é Deus. Não é? Então, as pessoas estão colocando o coração em muitas outras coisas. Eu tenho certeza, irmãos, que tem muita gente, e você está aqui nessa noite, né? Você não, talvez precisaria nem ouvir isso, mas talvez você que está assistindo esse culto gravado, não tem frequentado a igreja, mas eu tenho certeza que se abrisse lá a pizzaria, alguém te chamasse, tenho certeza, irmão, vamos no rodízio, vai correndo, já no dia que abrir, não vê a hora que abre o shopping para ir para o shopping, não vê a hora que abre o restaurante para ir no restaurante, mas não quer ir com 20% da igreja reunida porque tem medo, não é? E aí eu te pergunto, aonde está o teu coração? Aonde está o meu coração? Não é verdade? Não temos medo de muitas coisas, mas temos medo, às vezes, de fazer as coisas de Deus, de buscar Deus, porque se eu falar para você, algumas coisas eu evito fazer, realmente, mas da igreja, não tem medo. Desde que parou, desde que fechou, até nos dias que fechou, eu fiquei meio contrariado. Fiquei até meio revoltado, eu falei, a gente não devia fechar a igreja. Até falei para o pastor, acho que a gente não devia fechar, devia continuar. Mas aí depois eu falei, não, realmente está certo, mas... falei, porque nós pregamos que Deus cura, que Deus salva. E como que nós pregamos milagre? Nós pregamos tudo isso e nós vamos nos acovardar, nós não podemos fechar. Mas aí depois Deus foi falando no meu coração, né?
gente vai entendendo. Mas no começo a gente não quer entender, porque a gente tem sede das coisas de Deus. A gente tem anseio por fazer as coisas de Deus. Isso é preparar o coração para buscar o Senhor. Eu tenho certeza, você está aqui, irmão, nessa noite, você tem anseio pelas coisas de Deus, senão você ficaria na tua casa nessa noite, não é verdade? Você pegaria o kit da ceia, tomaria a ceia com a tua família e não sairia da tua casa. Mas quem está assistindo esse culto talvez está servindo a palavra, não é? Está se escondendo aí em casa. Não se esconda, querido. Deus, Ele te vê. Os olhos do Senhor estão por toda parte, né? E Ele vê os bons e os maus. E continuando falando sobre coração, né? Olha só, o Salmo 119, os versículos 10 e 11, os versos 10 e 11, ele diz assim, o salmista: ó, com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Aí ele diz assim, ó, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Não é? Além de colocar o nosso tesouro em Deus e buscar o Senhor, esconda a palavra no teu coração, para não pecar contra ti. Esses aqui que a Bíblia fala, você pode ver a maioria desses personagens, dos reis de Israel e de Judá, que fizeram errado, que falharam. A Bíblia, algum trecho, ela diz assim, porque fulano de tal fez o que era mal perante o Senhor. E fez o que era mal porque não preparou o coração. E não preparou o coração, não guardou a palavra do Senhor, não guardou dentro do coração. Por isso que falhou, por isso que pecou. O próprio Salomão, em Provérbios capítulo 3, ele diz assim, olha, meu filho, os versículos 1 e 2, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos, eles darão prosperidade e paz. Olha como é importante guardar no coração. Além de guardar a lei, guardar a palavra, guardar os mandamentos do Senhor no coração, isso prolonga a sua vida por muitos anos e ainda traz paz e prosperidade. Às vezes a pessoa deixa de buscar Deus no coração, deixa de guardar atrás da prosperidade, trabalha. Mas é só cumprir, guardar, que ainda vai ter paz e prosperidade. A palavra é viva, queridos. A palavra é viva e ela fala com você nessa noite. Guarda isso no teu coração, toma isso para a tua vida nessa noite. Toma isso, guarda a palavra no teu coração. Guarda os mandamentos do Senhor no teu coração e eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a paz e a prosperidade. Jesus no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, no versículo 8, ele diz assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Está entendendo? Olha como a Bíblia fala de coração. E quantas vezes nós não preparamos o nosso coração? Quantas vezes a gente vem para a igreja com o coração despreparado? Passamos um domingo atribulado, passamos um dia difícil, cheio de tantas outras coisas, na frente dos nossos olhos, aí a gente se arruma e vem para a igreja, e aí a gente às vezes sai reclamando, quanta gente, Eu já saí assim, se você não saiu, irmão, glória a Deus, mas eu já teve época da minha vida já de eu sair reclamando e falar assim, nossa, hoje o louvor não estava bom, a palavra não estava boa, isso não estava bom, aquilo, reclamando de tudo. E quanta gente que não é assim, mas aí o problema não está no louvor, não está no pregador, não está na igreja, está no coração. Não é? Porque não preparou o coração para receber. E aí não sente a presença de Deus, não sente nada, a palavra não penetra, porque ela é uma espada de dois gumes, ela tem que penetrar, a palavra ela tem que fazer transformação, mudança na nossa vida. Ela é viva e eficaz. Mas com o coração fechado, com o coração não preparado, não acontece essa mudança e essa transformação. Salmo capítulo 73, quarta-feira aqui no culto eu li a segunda parte dele, mas o versículo primeiro dele, o verso primeiro diz assim, certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Outra passagem que fala de coração, 2 Timóteo 2:22, Paulo falando ao jovem Timóteo, ele diz assim, olha,
Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com coração puro invocam ao Senhor. Além de fugir de todas essas paixões da mocidade, tem que seguir a justiça, a fé, o amor e a paz, e com os que coração puro invocam ao Senhor. Então temos que invocar o Senhor com o coração puro. Domingo passado o pastor Gerson aqui na ministração, ele disse assim, o Senhor tem que ser invocado. E é verdade. Mas temos que invocá-lo com o coração puro. Purifique o teu coração, querido. Talvez se tem algo aí dentro do teu coração que tem te atrapalhado, comece desde agora, pedir ao Espírito Santo que Ele faça uma limpeza no teu coração, que Ele deixe a casa totalmente limpa para você poder receber a presença do Rei dos Reis, do Senhor no seu coração, e viver com o coração cheio. A palavra de Deus diz assim, que o que sai da nossa boca é o que está no nosso coração, não é? O que sai, o que nós falamos procede do coração. Muitas vezes a pessoa fala algo em brincadeira, mas aquilo está dentro do coração. Eu brinquei, mas falou porque estava no coração. Não é verdade? E é assim, irmãos. Mas olha só. Olha o que aconteceu com um homem aqui na Bíblia, por causa do seu coração também, que não guardou, não ouviu a palavra do Senhor, não guardou no seu coração. Porque uma coisa é ouvir a palavra, queridos. Uma coisa é a pessoa entrar ali no canal do YouTube e assistir a pregação. Uma coisa é a gente vir na igreja e ouvir os louvores, ouvir as pregações. Outra coisa é a gente guardar dentro do coração a palavra, igual o salmista disse, guardei a tua palavra no meu coração. Então, quantas vezes o Senhor, através de profetas, através da sua palavra, falou com sacerdotes, com reis, com pessoas, falou diretamente, mas não entrou no coração, não guardou, porque se tivesse entrado e guardado, não teria pecado contra Deus, não teria transgredido os mandamentos e as ordenanças do Senhor. Olha para a vida de Saul. Nós falamos na escola bíblica dominical, antes, até no período da monarquia, antes agora que a gente estava falando da divisão do reino. Mas olha só, Saul foi rejeitado por Deus, por não guardar a palavra que Deus o tinha dado no seu coração. Eu cheguei a dizer algo assim, numa dessas aulas, que poderia ter saído da descendência de Saul, o Messias. Para e pensa comigo. Não poderia? Quem foi o primeiro rei? O povo não queria um rei? Deus não mandou Samuel ir lá e ungir Saul? Se ele tivesse obedecido a Deus, a palavra de Deus, cumprido os estatutos, os mandamentos de Deus, poderia ter vindo de sua descendência. A genealogia de Jesus poderia ter saído da descendência de Saul. Mas o que aconteceu? Saul, ele desobedece ao Senhor. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, nos versículos 2 e 3, olha o que a palavra, o que o Senhor diz a Saul. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs ao caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhes perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos e até os meninos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Deus mandou destruir tudo, assim diz o Senhor. Quando aparece essa palavra na Bíblia, assim diz o Senhor, é para tremer, não é? E a palavra, assim diz o Senhor, vai lá e destrói tudo. E aí diz a palavra que vai Saul com o exército, guerreia contra os amalequitas, e ele não mata totalmente, e ele traz alguns despojos, ele salva vivo o rei,
Agag, e o melhor dos bois, das ovelhas, ele guarda, ele poupa. Mas a palavra de Deus falada a ele, que ele não guardou no coração, era para cumprir tudo. E um pouco mais à frente, nós estamos no capítulo 15 de 1 Samuel, olha o que gerou a desobediência à palavra, porque ele não guardou aquela palavra no coração, né? E tomou vivo a Agag, o rei dos Amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam a Agag, e o melhor das ovelhas e das vacas, e da segunda ordem, e os cordeiros, e o melhor do que havia. E não os quiseram destruir totalmente, porém toda a coisa vil e desprezível destruíram. Olha só, então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e a noite toda, toda a noite, clamou ao Senhor. Desobedeceu porque aquela palavra que Deus disse, assim diz o Senhor, não entrou, não guardou no coração. Se tivesse guardado, teria obedecido. E perdeu uma grande oportunidade, né? Quando a palavra de Deus é para ser guardada no coração, desobedecemos a Deus, perdemos grandes oportunidades. Eu já perdi grandes oportunidades por desobedecer. Talvez você já tenha perdido grandes oportunidades por desobedecer, né? Quem sou eu, quem somos nós para dizer que nunca desobedecemos a Deus? Não é verdade? Então, o preço que ele paga, está lá no versículo 28 do mesmo livro. Samuel diz assim: então disse-lhe Samuel: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Olha o que gerou a desobediência de não guardar a palavra. Deus tirou o reino da mão dele e falou assim: eu vou dar para outro esse reino que é melhor do que você. Às vezes tem tantas coisas boas, né, que Deus prepara para nós, e por desobediência perdemos, e aí Deus arruma alguém melhor que a gente para dar aquilo. Dura a palavra, né, irmãos? Dura essa palavra, né? Mas se a gente guardar no nosso coração, reter a palavra no nosso coração, tenho certeza que vamos viver e aproveitar o melhor de Deus nas nossas vidas, o melhor de Deus na tua vida. Toma posse dessa palavra hoje, querido. Guarda ela no teu coração, que você vai viver o melhor de Deus. Você, a tua casa, a tua família vai viver o melhor de Deus. Basta guardar, reter. Mas Deus, ele avisa, né, Saul, ele já tinha avisado anteriormente. Lá no capítulo 13, e nos versos 13 e 14, olha o que Samuel diz a Saul, um pouco antes: procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Está aqui o que eu falei? Está aí no versículo 14? Não, versículo 13, finalzinho dele. O que eu falei? Se ele tivesse obedecido, diz aqui a palavra, que o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, que é que o Messias viria através da geração de Saul. Mas agiu neciamente, agiu como ímpio, e não guardou a palavra. E aí ele diz assim: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Olha falando do coração de Deus agora. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então Samuel já comunica para Saul que, olha, Deus já escolheu um segundo o seu coração, o coração de Deus. Porque ele agiu neciamente, agiu mal. E aí entra outra parte, queridos, que fala de coração. Porque aí depois disso, que Saul falha e Deus escolheu um homem segundo seu coração, entra aquela parte que Deus manda Samuel ir lá ungir um dos filhos de Jessé, né? E nós conhecemos bem, olha como o coração é enganoso, né? A visão é enganosa. Porque vai lá Samuel e ele olha todos os filhos de Jessé e
Cada um que ele vê à sua frente, ele imagina que é aquele o escolhido de Deus. E Deus, ele fala com Samuel, lá no capítulo 16, no verso 7 de 1 Samuel, e diz assim: olha, Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E é para o seu coração que Deus está olhando nessa noite, meu irmão. É para o meu coração, é para a intenção do meu coração que Deus está olhando nessa noite. Deus está olhando nesses dias, está olhando para o nosso coração. Muitas vezes o homem, ele está nos olhando e nos julgando, como eu disse. O homem, ele nos vê de uma maneira. O homem decreta o nosso fim, decreta a nossa falência, decreta tantas coisas na nossa vida, mas Deus diz, igual ele disse para Samuel, o homem vê a aparência, o homem vê o que está diante dos olhos, o homem vê a situação, o homem vê a empresa fechando as portas, o homem vê as coisas quebrando, o homem vê o final da linha, o homem vê tudo isso, mas Deus, ele vê o coração, e ele muda o rumo da história, ele muda o final da história. Não é? O vaso de azeite era para ter sido derramado no primeiro filho, no segundo, no terceiro, segundo a visão do homem, mas foi naquele que estava escondido, lá no campo, cuidando das ovelhas, e que era obediente ao seu pai, obediente ao pouco que ele tinha nas mãos, né? Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Ao cumprimento da palavra. E Deus escolheu a Davi, porque Deus olhou para o coração de Davi. E como a palavra de Deus, ela fala de coração, né, irmãos? A Bíblia diz que de tudo que tens que guardar, guarda o teu coração, né? Porque dele provém as fontes da vida. E Davi foi escolhido, Davi reinou, Davi errou, Davi se arrependeu, mas ele foi reto de coração para com Deus, né? O próprio Davi, no Salmo 51, ele diz assim, olha, cria em mim, ó Deus, no verso de número 10, ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Né? Ele clamava e ele pedia para Deus, Deus, cria em mim um coração puro, que eu tenha um coração puro e um espírito reto para andar na tua presença. Geralmente não vemos outros personagens, outros homens se inclinando dessa maneira e pedindo uma mudança e uma transformação de coração, né? Quanta gente que sofre porque não quer mudança no coração, porque não se humilha e reconhece que para Deus, eu preciso mudar o meu coração, porque meu coração é mau. O coração do homem, ele é enganoso. Não é verdade? E as pessoas não querem mudança porque ela não quer mudar o coração, ela não se inclina, ela não se humilha a reconhecer o coração falho. Mas Davi, ele pede para Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, né? Tem tantas situações que a gente olha e a gente julga porque já vem do nosso coração o julgamento, né? Porque nós somos maus. Mas se dia a dia a gente caminhar e se humilhar e pedir um coração puro, e guardar e reter a palavra, e reter as coisas de Deus, e não negligenciar, irmãos, porque existe tanta coisa que faz a gente pecar, e que faz a gente não ser reto diante de Deus. Existe sincretismo religioso, procrastinação, tem tanta coisa, irmãos, tem tanta coisa que parece pequenininha, mas que não agrada a Deus, só que foi mudado o nome. Sabia? Que lá no mundo é de um jeito e as pessoas trazem para dentro da igreja, mas mudam o nome daquilo. E aí a gente diz, não tem problema, porque nós mudamos aqui, não é mais do mundo, nós consagramos a Deus. E não, isso se chama sincretismo religioso, né? Quando houve a reforma protestante, Martinho Lutero, que foi uma bênção, e fez lá as 95 teses que mudou a história da igreja romana, mas ele trouxe algumas coisas do romanismo para o protestantismo. Teve algumas coisas que não foram mudadas.
e que continuam não agradando a Deus como não agradava lá atrás. Isso se chama sincretismo religioso. Falsos ídolos. Tantas coisas. Hoje as pessoas tentam judaizar a igreja. Tem gente que não sabe nem que caminho quer seguir. Não sabe se põe o quepá, se põe aquela manta e coloca a bandeira de Israel. Tem gente colocando a arca da aliança em cima do púlpito. A presença de Deus, Ele já se faz presente no meu e no nosso coração, não é verdade? Não está com o coração puro, não fomos transformados, não precisamos da arca da aliança. Deus não habita na arca mais. Isso era lá no Antigo Testamento, hoje Ele habita nos nossos corações. Ou o apóstolo Paulo não disse: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em vós? Deus habita em nós. Então não precisamos de sincretismo religioso. Então temos que tomar cuidado com algumas coisas que praticamos, que vêm lá do mundo, que vêm do romanismo, que vêm de tantas outras coisas. Porque isto não agrada a Deus. Não há relação entre luz e trevas, diz a palavra do Senhor. Existem coisas que chegam a ser julgo desigual. Mas isso você precisa do Espírito Santo. Não sou eu que revelo isso ao teu coração, sabia? Eu não sou ninguém. Sou apenas um servo do Senhor, um instrumento do Senhor. Mas peça a Deus com o coração puro, e Ele vai revelar no teu coração se aquilo é dele ou não é. Tenho certeza que Ele vai te tocar, se você estiver sensível ao Espírito Santo. Faz uma prova com Deus. Entendeu? Há o ditado aí, né, que para bom entendedor meia palavra basta, né, irmãos? Então, se você captou a mensagem, você está entendendo. Tem muitas coisas que não agradam a Deus, e não podemos trazer isso para as nossas vidas, irmãos. Longe de nós, maldição. Já chega quando eu era do mundo lá, que eu era cachaceiro e eu participava de um monte de porcaria. Eu não me converti, não pago um preço, né, para servir, para fazer a obra, para continuar do jeito que eu era. E nem você, eu tenho certeza. Senão a gente ficava lá no mundo, que é muito mais fácil andar de qualquer jeito. Ninguém nos cobra. Ninguém fica olhando a nossa vida para dizer: olha, aquele lá vai na igreja, mas anda assim. Lá pode fazer do jeito que quer. Ninguém está cobrando. Anda do jeito que quer. Agora aqui não. Aqui é diferente. Aqui nós somos sal, nós somos luz. E é o coração. A mudança começa no nosso coração. Então que o Espírito Santo revele o teu coração. E olha o que diz no 1 Reis, capítulo 15, no verso 5. A Bíblia falando sobre Davi. Pois Davi fizera o que o Senhor aprova, e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, vírgula, exceto no caso de Urias o Hitita. Aquele caso conhecido do adultério de Davi com Batseba, do homicídio de Urias à frente ao exército para ser morto e Davi ficar com a mulher dele. E a Bíblia relata isso. Só que Davi errou, pecou, se arrependeu, pagou o preço, perdeu o filho. O filho morreu. Ele ficou jejuando, clamando a Deus pela misericórdia. Quando a criança morreu, que já não tinha mais o que fazer, a palavra de Deus diz que Davi se barbeou, tomou banho, vestiu novas vestes e continuou vivendo. E a Bíblia não fala que ele cometeu esse erro novamente. E Davi não foi idólatra. Davi não fez aliança com o paganismo, com ídolos estrangeiros. Davi não fez. Diz que Davi obedeceu os mandamentos todos os dias da sua vida. Somente nesse caso de Urias que não. Mas ele pagou o preço. E diz a palavra em 2 Samuel 8,15 que ele reinou sobre todo Israel. Ele governava com justiça e equidade o seu povo. A Bíblia dá testemunho. Agora, para a gente caminhar mais um pouquinho, queridos. Davi deixou Salomão. Davi deu um bom exemplo para Salomão, né? Salomão não era vivo ainda quando Davi pecou, porque Salomão é filho de Batseba e nasceu depois que eles perderam a primeira gravidez de Batseba. Então, ele conheceu talvez a história de ouvir falar, né? Mas provavelmente Salomão ele não viu mau testemunho de seu pai. Só que Salomão, ele começa
razoavelmente bem seu reinado, como nós falamos aqui bastante na escola bíblica, e depois ele se perde no caminho. Se perde totalmente. Mas ele ainda escreve Provérbios, e olha o que ele fala em Provérbios capítulo 4. Do 1 ao 6 ele diz assim: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois vos dou boa doutrina. Aí ele diz assim, não deixeis a minha lei. Olha no versículo 3 o que Salomão diz: porque eu era filho tenro, filho novo, na companhia de meu pai, e único diante de minha mãe. E meu pai me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras. Palavra de Deus, irmãos. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, inteligência, e não te esqueças, nem te aparte das palavras da minha boca. Não a abandones, e ela quem? A palavra te guardará. Ama quem? Ama a palavra, e a palavra te protegerá. Aleluia, irmãos, a palavra de Deus, ela nos protege. A palavra, ela te protege se você guardar no coração, não há partes dela. Salomão disse isso, lembrando do que ele viveu com Davi, seu pai. Olha que tremendo isso, irmãos. E Salomão, depois ele cai na perdição. Olha, ele prossegue, dos versículos 20 a 23, ele diz assim ainda, olha: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixes apartar dos teus olhos, guardas no íntimo do teu coração. Olha como a palavra fala de coração, irmãos. Porque são vida para os que a acham, e saúde para todo o corpo. A palavra de Deus é saúde para todo o corpo. E aí ele diz assim, olha no versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Oh, aleluia. Oh, irmãos, eu não sei se você está sentindo no teu coração o que eu estou sentindo nessa noite. O Senhor fazendo transformação em corações nessa noite, transformando vidas nessa noite, através de uma mudança de coração. Oh, aleluia. Mas Salomão, ele dá o conselho, é aquele ditado, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Por quê? Porque Salomão, ele se lembra de Davi, né? Dando esses conselhos, falando essas coisas boas para ele. O exemplo de seu pai. Mas lá em 1 Reis, no capítulo 11, no verso 4... fala de Salomão, né? O Salomão que tinha dado esses conselhos aí em Provérbios, diz assim, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres te perverteram o coração para seguir outros deuses. E olha só, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor Deus, como o coração de Davi, o seu pai. Bom, já imagina Deus dando testemunho do seu coração para alguém? Imagina Deus usando alguém para confirmar e falar assim, olha, esse meu servo tem um coração reto diante de mim. Você ter essa confirmação mesmo do Espírito Santo, você dobrar teu joelho e você começar a orar, a buscar, e o Espírito Santo falar no teu coração e confirmar assim, meu servo, minha serva, eu contemplo o teu coração, que você é reto na minha presença, que você busca, você guarda a minha palavra, você me serve, você me segue. É isso que a palavra confirma de Davi. Que o coração de Salomão não foi perfeito com o Senhor, mas o de Davi foi. Né? E nós sabemos, para a gente já ir para o final, que o preço que ele pagou, né? Diz a palavra de Deus, ali no capítulo 11 mesmo, de 1 Reis, no versículo 9 em diante, que pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera,
E aí a terceira vez apareceu novamente o Senhor. E assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha palavra, não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente, aí é onde Deus fala: rasgarei de ti este reino e te darei ao teu servo. Todavia nos teus dias não farei, ainda por amor a Davi, que teve o coração reto e o coração voltado para Deus todos os dias da sua vida. E Deus não rasgou por amor a Davi, teu pai, mas ia rasgar na mão do seu filho, né? E aí a palavra de Deus nos diz, e nós lemos lá no começo, que Deus ele rasga o reino quando Roboão assume. E Roboão não preparou também o seu coração para buscar o Senhor e fez o que era mal. Pedir para o grupo de louvor, já está subindo aqui, se preparar. Não é? Nós lemos lá em 2 Crônicas 12:14, e fez o que era mal, porquanto não preparou seu coração para buscar o Senhor. Para encerrar, queridos, Davi teve o coração reto e foi exemplo. Salomão, ele teve o exemplo do seu pai a seguir. Ele tinha a escolha de ser um homem com o coração reto e seguir, né, o exemplo de seu pai, ou se perder pelo caminho. E a palavra de Deus diz que ele perverteu o seu coração. As mulheres estrangeiras, a desobediência das alianças fez com que ele pervertesse o coração. Mas ele tinha exemplo. Agora Roboão fez o que era mal, mas ele não teve um grande exemplo a seguir. Talvez, querido, você não teve um grande exemplo a seguir na sua vida espiritual. Talvez, né, a sua família, seu pai, a sua mãe, não te ensinou nos caminhos do Senhor, mas um dia você encontrou, o Senhor te encontrou e mudou a tua história. E hoje você tem a oportunidade de ensinar o teu filho nos caminhos. Mas isso não é garantia que o teu filho vai prosseguir no caminho. E você que é filho também, você que tem que fazer a tua escolha. Né, hoje eu vi o vídeo do Miguel, dando uma palavra lá. Que bênção, irmãos. O Paulo tem a oportunidade de ensinar o filho a andar no caminho, mas a escolha de prosseguir vai ser do filho, vai ser do Miguel, vai ser do Rafa. Talvez o Paulo, quando era jovem, não teve, não é, um exemplo, como eu, talvez não tive, talvez muitos de nós. Mas Deus um dia me encontrou e me mudou. E nós temos a oportunidade de ensinar os mais novos. Agora, o mais novo vai ter a oportunidade dele, de escolher se ele quer ou não. E isso não depende até mesmo do exemplo. Devemos seguir o bom exemplo, mas não depende do exemplo. Depende do seu coração e do meu coração. Né? Depende do nosso coração. Essa escolha nós fazemos no nosso coração. E aí, essa noite, eu te convido a ficar de pé, nós vamos louvar o Senhor. Que você possa clamar ao Senhor e pedir ao Senhor, igual Davi no Salmo 51 disse: cria em mim, Senhor, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Nós temos a oportunidade de escolher o que nós vamos ser, o que nós vamos fazer, como nós vamos agir. Isso depende do que nós colocamos no nosso coração, do quanto nós preparamos o nosso coração para buscar a Deus. Pode adorar o Senhor. Enquanto isso, eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento e falasse com o Senhor. Apresenta a tua família, apresenta os teus filhos, apresenta os teus pais, apresenta aquele que o Senhor quer que toque, que você quer que ele toque no coração agora. Vai falando com o Senhor agora. Começa a falar: Senhor, cria em mim um coração puro, que eu nunca me desvie dos seus estatutos, dos seus mandamentos, que eu nunca me afaste da tua vontade, Senhor. Vem em mim se é um caminho mau e muda nesta noite. Aleluia. Aleluia. Quebranta o meu coração. Oh, Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra.
só ti então usa-me, Senhor. Você quer ser usado pelo Senhor? Quantos desejam ser usado pelo Senhor? Então declare ao Senhor. Abra a tua boca e adore ao Senhor. Senhor, que o Senhor possa se agradar de nós, Senhor, nesta noite. Usa os teus filhos, Senhor. Que o nosso coração seja reto, Senhor, perante Ti. O Senhor tem sondado o teu coração. O Senhor está sondando o teu coração nesse momento, nesse exato momento. Pede para Deus te usar com ousadia. Se é isso que está no teu coração, Ele sabe. Peça para Deus te usar. Peça para Deus te usar. Aleluia. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Olha que diz o Salmo 37 no verso 4: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aleluia. Para encerrar e tomar posse desta palavra, levante a tua mão. Ei, erga a tua mão e cante nesse refrão. Pede para o Senhor sondar. Ele já está sondando. Que Ele quebrante o teu coração, que Ele agrade no teu coração, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração, e Ele sabe quais são os teus desejos. Bem bonito no refrão. Cante, enche o teu pulmão agora. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como deixa que acedo ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Oh, aleluia. Senhor, a tua palavra, Senhor, nesta noite foi ministrada aos nossos corações. Que ela possa encontrar repouso, que ela possa se cumprir nas nossas vidas, que possamos agradar ao Senhor o nosso coração, que o nosso coração possa estar aberto, Senhor, à tua vontade, que, Senhor, nós guardemos a tua palavra no nosso coração, que, Senhor, o Senhor possa, Pai, fazer cumprir nas nossas vidas, Senhor, como Davi, que foi um homem segundo o teu coração, e nem um dia da vida, Senhor,
ele se desviou dos teus mandamentos. Por isso agora eu te peço, sobre esse coração desse meu irmão, sobre o coração dessa minha irmã, que o Senhor encontre repouso agora, Senhor, e a tua palavra possa se cumprir, Senhor. Oh Senhor meu Deus, agora eu te peço, despede-nos em paz nessa noite. Guarda-nos, Senhor, debaixo da tua graça, debaixo das tuas mãos. Abençoa cada vida que aqui esteve nesta noite, Pai. Senhor, nos livra de todo mal, nos livra de toda seta, nos livra de todo engano, nos livra, Senhor, de tudo aquilo que tem se levantado contra as nossas vidas para perverter o nosso coração. Satanás não pode nos perverter o coração, porque o nosso coração é morada do Eterno, Pai. E por isso, Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te exaltamos e nós declaramos que o Senhor é centro nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estenda a tua mão, querido, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com a tua vida, não só hoje, mas para sempre. Diga um amém bem gostoso para Deus aí. Dá um glória a Deus aí, irmão. Aleluia.